Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro via Skype, como vocês já sabem. E vocês estão vendo aí ao meu lado um jornalista que é muito conhecido, é um dos grandes jornalistas do agronegócio. É um jornalista. Do agronegócio é por acaso, podia ser de outra coisa. Mas, enfim, é o Bruno Blecher. E o Bruno, segundo a tradição aí, digamos que é um profissional completo, né? Porque ele teve um filho, pelo menos eu sei que tem um filho. A árvore, eu imagino que ele já tenha plantado algumas, né? E mais recentemente ele saiu como escritor, escreveu um livro que vocês vão ver daqui a pouco aí. É o livro que chama Cidade de Papelão. E é o tema, um dos principais temas dessa nossa conversa. No que me diz respeito, eu acho que livro, assim, tradicional, nunca escrevi. Mas o que eu já escrevi de reportagem dá mais de um livro, né? Bom, árvore plantei muitas. Agora, filho, eu não tive. Quando eu era jovem, não queria. Quando eu era mais maduro, não tive. E agora eu não quero ser avô do meu filho. Mas, como diz um ditado português, Bruno, a quem Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinhos. E sobrinhos eu tenho bastante, viu? Então, vamos começar pela parte do livro. Como é que surgiu essa ideia? Você já escrevia ou você parou e falou, não, eu vou escrever umas crônicas? Conta a história do Cidade de Papelão. Poxa, o Hash, primeiro, é um prazer voltar a conversar com você, sempre, né? A gente está se encontrando muito agora, bom, agora só se encontra online, né? Pois é. Infelizmente, né? Antes a gente se encontrava no centro da cidade e ia almoçar naqueles bons lugares que tem no centro da cidade. Espero que tenha ainda, né? Se não tenha fechado. Alguns fecharam, viu, Bruno? Aquele do Lago São Francisco fechou? Eu acho que sim, o Itamaraty. Ah, que pena. Lamentável, mas acho que... Lamentavelmente, né? Bom, você está falando do livro Cidade de Papelão. Esse é um livro, Hash, que eu devia ter escrito há 20, 30 anos atrás, ou até mais. Que eu sempre gostei de escrever crônicas, mas não publicava, né? Aí, quando veio o Facebook, comecei a publicar crônica no Facebook. Aí eu pensei, por que eu vou ficar publicando só no Facebook? Eu vou fazer um livro, né? E aí, meu sonho sempre foi fazer um livro. Meu sonho era ser escritor, não era ser jornalista. Sinceramente, meu sonho era ser escritor. Né? Bom, agora você é os dois, né? Agora você é as duas coisas, né? E aí, crônica é uma coisa que eu sempre gostei, porque eu acompanhava Fernando Sabino, acompanhava quem mais? Poxa, todos aqueles mineiros, né? O Lara Rezende, né? Eu ia falar André Lara Rezende, não é André Rezende. Não, é só Rezende. O que é pai do André, né? E acompanhava todos os mineiros, né? O Carlos Drummond escreveu também algumas crônicas, e sempre gostei de crônica. Eu lembro da Manchete e da Cruzeiro, eu recortava as crônicas da Manchete e da Cruzeiro, porque eu gostava muito desses cronistas. Eu adoro... Oi? O Coni também escrevia crônica, não escrevia? Eu escrevia crônica também. Mas estou tentando lembrar o nome daquele... do Espírito Santo, que é um dos maiores cronistas brasileiros. Eu não me lembro. Eu de escritor brasileiro que eu... Não é cronista, acho, mas é um escritor desses que não gosta muito de palco nem de luz, mas é o melhor escritor moderno brasileiro, que é o Raduan Nassar, né? Raduan Nassar. Clarice Lispector escrevia. O Nelson Rodrigues. Foi Rubem Braga. Eu tenho um livro ótimo dele. E crônica é um negócio gostoso de ler, né? Eu acho assim, crônica é um texto rápido de ler. Antigamente, nos jornais estavam cheios de crônica. Agora são poucos os cronistas, né? Você abre o jornal... Eu não sou crítico literário. Agora, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Quando eu li esse livro aqui, tem algumas crônicas aqui que são
na minha opinião, né, frutos de observação. É você olhar para o mundo, olhar para a cidade, olhar para a árvore que cortaram. Adorei aquela do senhor que assistia televisão, que você ficava olhando, e aí construíram um prédio no meio. Esse é um tipo de crônica. Outro tipo de crônica é coisa que você viveu, por exemplo. Falar que tinha não sei quantos mil dólares, quase foi preso na Itália, em Praga, sei lá onde. Essa é uma crônica de vivência. E pode ter crônica inventada também, que não é nem da realidade. É assim mesmo que funciona, não? Eu acho que crônica é aquilo lá que você falou bem, o que você está observando, o que você viveu, né? É um texto rápido, né? Um texto pequeno, né? E rápido sobre uma vivência que você teve, alguma coisa que você viu na rua, né? No supermercado. O supermercado me dá a ideia para crônica. A fila do supermercado é o melhor lugar para escrever. Os velhinhos da frente. Os velhinhos na frente. Agora nós somos também os velhinhos da frente. Né? Isso. Primeiro o senhor, eu às vezes me chamo. Eu vou na fila comum e a moça fala: aqui, senhor, aqui, senhor. Agora me conta uma coisa. Você me deu uma grande ideia, por exemplo. Eu te falei que eu li o teu livro e falei: pô, por que eu não escrevo crônica? Eu lembrei também que tem um colega nosso, é um amigo seu de longa data, dizem até que vocês dois, só os dois juntos, formam uma redação, que é o Tião, o grande Sebastião Nascimento, que escreve no Facebook, que é aquelas crônicas lá, São Luís do Paraitinga, aquela coisa toda, né? Eu vou entrar nesse time, pelo ver. Sim, você escreve muito bem. Você escrevia para mim lá No Agrofolha? Folha, né? Na Folha você escrevia. Então, eu esqueci na apresentação aqui de falar que você trabalhou no Estado, onde eu comecei minha carreira jornalística, grande escola do Estado de São Paulo. Você foi editor do Agrofolha, onde eu tive a oportunidade de trabalhar um período curto, infelizmente, lá com você. E, mais ultimamente, foi diretor de redação da revista Globo Rural. A propósito da Globo Rural, curiosa, você fez uma capa com a cannabis, não fez? Fiz. Foi a minha última capa. Não sei se por coincidência. Depois dessa capa, eu fui embora. Como eu dizia quando eu tinha 18 anos, se curtiu, valeu. Eu fui mandado embora depois dessa capa, mas não foi por causa disso. Foi uma... não vale a pena falar sobre isso, porque são águas passadas. Né? Enfim, mas a capa, o que te motivou? Vamos mudar um pouco de assunto aqui. O que te motivou a fazer a capa? Porque o meu irmão, por exemplo, que é psiquiatra, ele é um dos defensores da cannabis em muitos tratamentos, embora ele não use ainda para tratamento porque não dá, né? Mas ele compra, importa e toma para ele mesmo. Entende? Quer dizer, a cannabis está sendo usada em vários tratamentos, né? Em vários tratamentos. E é importante, quer dizer, ela precisa ser liberada para uso científico mesmo, para uso medicinal, né? Eu acho que é importante. E para uso geral, eu vejo como uma droga praticamente inofensiva, se não for usada com pouca idade, né? Com pessoas que têm algum problema psiquiátrico e tal. A cannabis era usada há muito tempo, já chegou a ser uma droga legal, né? Não, e não deixa de ser um produto do agro, né? Produto do agro, né? Porque o agro poderia ganhar dinheiro com a cannabis, desde que tudo legalizado, regulamentado. Não estou fazendo nenhuma apologia da cannabis, né? Mas estou só mostrando que a cannabis para alguns tratamentos médicos já é reconhecidamente uma substância que dá certo. Né? Voltando à nossa atividade aqui, Cidade de Papelão é um livro. Nós, eu e você, fazemos parte da geração jornalista do papel, né? Jornalista do papel. Você ainda lê jornal de papel? Olha só, incrível.
eu tinha cortado a minha assinatura da Folha. Porque a Folha sempre eu li a Folha, né? Mesmo no tempo que eu trabalhava no Estadão, eu lia a Folha e o Estadão, né? E depois eu senti uma falta desgraçada. Me deu até prisão de ventre, para dizer a verdade. Não, eu gosto de papel. Eu gosto de voltei a papel. assinar a Folha. Eu voltei a assinar a Folha. Eu, por exemplo, quando eu compro um livro, agora não dá nem para ir em livraria, eu tenho comprado pela rede aí, pela Amazon. Mas o livro tem um cheiro especial, né? Nossa. Eu adoro. Livraria, né? É. Coisa melhor que livraria. Você vai, aquelas estantes enormes, você vai mexendo, vai olhando. E as livrarias com a cultura que tinha na Paulista, ali na esquina com o Augusto, você tinha poltrona, você podia ler, podia fazer. É um passeio super agradável, né? Eu não estou contra o virtual, mas cada um gosta de alguma coisa, né? Não, eu gosto de ler a Folha papel mesmo. E comecei a fazer palavra cruzada, coisa que eu não fazia há muito tempo. Meu pai era adepto da palavra cruzada e tinha uma memória incrível. Se é bom para fazer isso, eu não consigo, cara. Não, eu comecei a fazer assim, porque eu lembrei do meu pai fazendo, e meu pai sempre dizia que palavra cruzada evitava dele perder a memória, de É perder a mesmo, né? figura. Eu É muito comprei, bom. eu comprei uns de formar palavras, então umas revistinhas, sabe aquelas revistinhas É. pequenininhas? É bem interessante, é legal, é gostoso. Eu queria te fazer outra pergunta. Daqui a pouco nós vamos discutir medicamento da velho. Não, eu Quando queria você te... paga na farmácia. Isso, é. Outro dia eu encontrei um senhor aqui, o senhor Anselmo, ele anda aqui na rua, ele tem 90 e alguma coisa, né? Aí, ô, senhor Anselmo, boa tarde, como vai o senhor? Quais são as novidades? Falou, ó, novidade de velho, ó, a droga não sei o que tá com promoção. Tem um novo tratamento Isso. de Alzheimer. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Esse programa não é Esta é Sua Vida? Eu vou dar um intervalinho, pequeno intervalo, a gente volta já, e aí eu te pergunto o que eu ia perguntar. Bem, gente, eu converso com o jornalista Bruno Blecher, ex-diretor da revista Globo Rural, e trabalhou também na Folha e no Estadão, e nós estamos conversando sobre várias coisas. E eu quero voltar a falar com o Bruno, mas depois do intervalo. Vamos a um pequeno intervalo, até já. Ok, estou de volta. A conversa hoje com o jornalista Bruno Blecher. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Papelão. Esse livro é um livro de crônica, ele está aí na mão dele. Como é que faz? Antes de continuar aqui, como é que faz para comprar? Porque ninguém está indo em livraria. É só via que nem eu comprei? É 11 Editora, 11 com número mesmo, Numeral. 11editora.com.br. Aí você entra lá no site e compra pelo site. Foi como eu fiz. E entrego em casa. É meio chatinho o site, mas aí funciona. Funciona, não, o meu chegou. Me conta uma coisa, como tem um assunto que está me mobilizando aqui, eu acho que eu vou fazer uma série de programas sobre ele. Como é que você está vendo essa questão das grandes exposições agropecuárias brasileiras terem, teoricamente, acabado por enquanto? Elas são virtuais, mas como elas eram antigamente, não existem mais, né? É uma tristeza, né? Porque lembra que a gente ia no AgriShow, se encontrava lá todo mundo, encontrava os produtores. A exposição agropecuária é uma festa, né? É um lugar de encontro de todo mundo. Eu acho que, no caso da AgriShow, era meio exagerada ter AgriShow todo ano, mesmo porque as empresas de máquinas agrícolas não tinham lançamento todos os anos, né? Então, o pessoal não gostava. E era cara a AgriShow. Mesmo para as grandes empresas, era cara. Né? Para a cobertura da imprensa também era cara. Né? Lembra? Um hotel em Ribeirão Preto era uma coisa absurda, né? Durante a exposição. Mas eu acho uma pena, né? Porque exposição, eu acho que é presencial. Eu acho que vai voltar. Né? Não pode ser que fique online. Eu acho que não tem sentido. Eu acho que vai voltar, um dia vai voltar e vai voltar com tudo.
Não, a gente fala do Early Show, mas, por exemplo, tem a Esteio, tem Sim, aquela, nossa, aquela em Buenos Aires, em Palermo, Valério. maravilhosa. Isso eram grandes feiras de grandes negócios. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: eu tenho acompanhado os boletins da Abimac, né? Por exemplo, venda de máquina não diminuiu porque a feira parou, né? Não, os preços das commodities estão explosivos aí, né? Quer dizer, o pessoal está comprando máquina, comprando terra, comprando tudo, né? O Hum. agronegócio, o agronegócio não teve crise, né? Nenhuma. Há uns 10 anos que não tem crise. Uma outra dúvida que eu tenho, duas coisas que eu ia te perguntar. Você tem uma verdadeira adoração por botar o pé na areia, não tem? Tem, tem. Mas por quê? Eu também gosto de praia, É, curiosidade. eu tenho. Não, é que eu tô num lugar, eu tenho uma casa que é em Bertioga, mas é perto de uma praia que é um parque estadual, chama Itaguaré. Então, são mais de 3 quilômetros de praia que não tem nada, só tem a praia, né? E água limpíssima e no final tem um rio que desemboca no, no, no oceano lá, que é maravilhoso, né? Então, eu gosto muito desse lugar. Eu gosto muito também porque é uma casa. Eu moro aqui em apartamento. Eu tive que fechar todas as janelas aqui, porque o pessoal do VAP, hoje, limpa a calçada. Aqui também está hoje. É horrível, né? Aliás, das crônicas eu falo sobre isso. Eu detesto barulho. E lá, o único barulho que tem é passarinho, sabe? Passarinho e o cara do gás lá, o cara do gás vendendo O gás, caminhãozinho. esses caras que vendem pamonha, essas coisas. A pamonha voltou aqui, tinha sumido, voltou aqui. Me conta uma coisa, nas redes agora, voltou um pouco a trabalho. Nas redes, você estava fazendo um podcast, além de Estúdio Agro, outras coisas. junto com o Ah, Carlos Raíces, que isso, é. mandou um grande abraço para você. Né? Um grande abraço. Raíssa é meu compadre, cara. Eu sou padrinho da Júlia, a filha mais velha dele. Pois é, então. Bom, e aí, você está curtindo esse negócio Não, é uma delícia fazer podcast, porque a gente faz um podcast divertido, né? A gente senta que lá vai história, a gente coloca algumas coisas no meio muito bacanas. Mas a gente tem uma parada agora, nós vamos retomar ainda o podcast, chama Estúdio Agro. Mas o meu trabalho mesmo, ultimamente, está sendo com outro amigo seu, Alcides. É? Você está no Fato Relevante, Estou né? na Fato Relevante, eu sou sócio lá da Fato Relevante e estou fazendo um trabalho lá na área do agro com CTC, né? Centro de Tecnologia Canavieira, Eu tenho a, recebido. como é que chama? A Kepler Weber, agora entrou a Granja Faria, tem a Isca, tem algumas empresas boas aí da área do agro. Então, eu mudei do lado do balcão, como a gente diz, né? Estou agora fazendo assessoria de imprensa. Mas isso não evitou de eu continuar vamos dizer assim, no jornalismo, porque, via de regra, eu faço matérias para a Folha de São Paulo e tem esse podcast também. Tá, você tem feito lives também, né? Lives também, lives, inclusive para a Folha de São Paulo também, né? Agricultura sustentável, umas coisas assim. Estou tocando em todas as... Você gosta desse negócio de live? Eu já fiz algumas aí, participo de algumas reuniões, como do Conselho Superior do Agronegócio e tal. Lá eu só ouço, né, aquilo lá. Eu vou te contar uma Mas história. conte-me. Eu fiz uma live o ano passado para a Folha de São Paulo, que tinha 4 caras que entravam ao vivo, né? Nós estávamos ao vivo. Live ao vivo. E aí, o que aconteceu? Caíram os 4. E aí o cara que estava dirigindo a live falou assim no meu ouvido assim, continua! Continua que a gente bota ele no ar. Resumo da história, levou uns 10 minutos para voltar o pessoal no ar e eu tive que ficar enrolando. Foi uma embromation total, assim, sabe?
A sorte é que eu tinha feito uma matéria sobre aquele assunto. Praticamente eu contei a matéria no ar, né? Para segurar. Eu vou te contar então uma história, já que você contou essa aí. A minha é parecida, mas você lembra do Canal Rural, né? Tá aí até hoje. No Canal Rural, olha que curiosidade, como esse mundo é pequeno. La piccola burguesia, como diz um amigo meu. O Canal Rural, no começo, eu e o Carlos Raíssa que fazíamos os mercados, né? Sim, eu lembro. Era de meia e meia hora que a gente entrava. O Raíssa ia de manhã até as 2. Às 2 eu entrava de meia e meia hora, olha quanta, 2, 2 e meia, 3, 3 e meia, até as 8 da noite. Terminava no jornal apresentado pelo Fábio Panunzio e eu entrava fazendo meus comentários. Um dia à tarde, 3 horas da tarde, sei lá, eu entrei para fazer meu comentário de 2 minutos, tá? Sentei no estúdio, vamos embora. O rapaz do corte, que dava o corte, acho que saiu, teve algum problema, que seja intestinal ou que seja. E se eu estivesse falando de boi, de soja, de café, tudo bem, nice. Não, eu estava falando de arroz, que é um mercado. Eu não gravei isso, mas ia para o livro Guinness, porque eu falei 12 minutos sobre o mercado de arroz. Nossa Senhora! Como é que você conseguiu? Ah, sei lá, cara. Eu acho que eu dei receita. Coisa, né? Olha, risoto com abobrinha é bom e tal. E daí para frente, né? Mas, na tua opinião, outro dia eu li, eu sou assinante do jornal Valor Econômico. E eu recebi durante muito tempo a revista Época. A revista Época agora virou virtual. Você acha que essa imprensa nossa aí vai aguentar o tranco, hein? O New York Times está aguentando, né? Tá, mas olha, a gente lá na Fato Relevante, a gente está percebendo que a imprensa está cada vez ficando mais fraca, né? E as empresas estão fazendo veículos de imprensa, né? Sabe? As empresas estão entrando nessa área aí, quer dizer, algumas fazendo algumas coisas bem interessantes, outras fazendo propaganda só, né? Quer dizer, fazendo um branded content, como a gente fala, né? Então, o que está acontecendo é isso. Cada vez mais, quem está fazendo conteúdo são as próprias empresas, né? E a imprensa está meio nas mãos da pauta dessas grandes empresas. Nós vamos a um outro intervalo, Bruno. Eu converso com o Bruno Blecher, jornalista, meu colega de longa data, e falando aí sobre vários assuntos. A gente não tem pauta definida, a gente vai conversando aqui. Vamos a um segundo intervalo e eu volto já já. Ok, estou de volta. A conversa hoje é com o jornalista Bruno Blecher, todo mundo conhece o Bruno, jornalista. Foi diretor do Globo Rural, entre outras coisas, agora está aí, como eu, dentro das redes. Se não aprendeu, vai aprender rapidamente como funciona esse negócio todo. E antes do intervalo, ele dizia que as próprias empresas estão fazendo suas publicações e que a imprensa tradicional está ficando mais fraca. Eu, por exemplo, Bruno, estou, além de estar nessas redes todas, Instagram, Facebook, Twitter, etc., por exemplo, eu entrevistei recentemente aqui um CEO lá do site, é uma plataforma, Marketplace, MF Rural, não sei se você conhece. Aí ele falou, você não quer escrever um artigo e tal? No site nós temos uma MF Magazine, uma revista. Eu escrevi para a revista. Eu acho que a imprensa está mudando de lugar. Para mim, eu não acho que... Eu lamento se vai acabar de papel, mas, enfim... Eu espero que não acabe, mas que ela está enfraquecida, sem dúvida está, né? Eu digo a grande imprensa está enfraquecida, né? Agora, a imprensa que, vamos dizer assim, o que eu estou sentindo é que, por exemplo, na nossa área, no agro, né? Se você fizer uma publicação online, não, um site especializado, vamos dizer, no arroz, aí que você estava falando, e que você é extremamente relevante para todo mundo, nas informações que você traz sobre arroz, você vai fazer sucesso.
E vai ter, inclusive, bastante patrocinador, né? Porque tem um monte de gente interessada na cultura do arroz, né? Então, esse é um conselho que eu dou para os jovens, né? Que estão entrando agora. Escolha uma área, escolha um assunto e seja extremamente bom naquele assunto. Relevante. A palavra certa é relevante. Se você for relevante, você vai ter uma audiência, né? E não importa, hoje em dia você não precisa ter uma audiência de 300 mil, como a Folha tinha, né? 500 mil exemplares, você não precisa disso daí. Se você tiver 10 mil pessoas que se interessam pelo seu assunto, você vai ser um cara um influencer, como diz, né? E as pessoas vão te procurar. Você tem uma ideia, eu estou na internet há uns 2 anos, aí fazendo conteúdo e tal. É impressionante, sem dar boost nenhum, entendeu? Sem gastar um tostão. O que eu gasto é o meu trabalho, ponto. E para um assunto desses, eu falo de financeiro, falo de agro, enfim, falo dessas coisas. Eu tenho boletins de 1 minuto, 2, e tem esse programa que você está gravando comigo aqui. E sem muito esforço, quer dizer, um assunto específico, não é um assunto geral. Eu já passei dos 1.000 faz muito tempo, tá? De Você é um bom seguidores. exemplo disso aí. Mas você tinha um programa ainda é do canal do Boi? Eu não. Ainda é, o programa é deles. Eu estou esperando, porque não dá para voltar para o estúdio, mas eu continuo fazendo. Eu entro diariamente, hoje, daqui a pouco, eu faço um comentário no programa do Jorge Zaidan, chamado Mais Pecuária, por volta das 5 horas da tarde. Porque eu posso até voltar para o estúdio, eu já tomei as vacinas, eu ando de máscara, eu tenho álcool gel, mas quem que quer ir no estúdio? Ninguém, né? Ah, sim. E Mas fa... era tão gostoso ir naquele estúdio lá. Pois é, mas no O jeito lugar que... era agradável, né? Centro da cidade, né? Agora vamos ter que esperar, porque parece que esse negócio vai demorar, né? Não sei, tenho a impressão que vai demorar. Escuta, voltando ao assunto literário, Vamos lá. tem outras coisas aí em mente ou vai ser autor de um livro só? Olha, eu estava pensando em escrever um romance, mas aí eu escrevi o primeiro capítulo desse romance e resolvi botar no meu livro de crônica, o segundo livro de crônica, porque, cara, eu acho que meu negócio é fazer crônica, não é fazer romance, não é fazer novela, não é para nem conto. Eu gosto de fazer crônica. Crônica, sim, você começa a escrever e você não sabe como é que vai terminar, né? Agora, tem um negócio, voltando àquela coisa que eu não sou especialista em literatura, eu sou um bom leitor apenas. No teu livro, neste livro aqui, Cidade de Papelão, eu percebi uma coisa que eu quero confirmar com você. Crônica é curta, é rápida de ler, no caso das tuas são muito agradáveis, são muito bem escritas, mas aqui no teu livro, não sei se é intuitivo ou se é muito suor, aquela história de 5% de inspiração e 95% de transpiração, mas aqui nesse livro você nota uma coisa que esse pessoal de literatura chama de marcenaria. O trabalho sabe, eu não sei como é que você fez o texto, mas ele está muito bem trabalhado. Mas é gozado. A crônica me sai fácil, assim, eu escrevo uma crônica assim em 10 minutos e depois eu tenho que dar uma trabalhadinha nela, coisa rápida, né? Ao passo que, por exemplo, um romance, né, é um negócio que tem que ser muito bem trabalhado, né? Muito bem armado, tal, né? Muito bem construído, né? E a crônica para mim é uma diversão. Chega a ser uma diversão. Ontem eu escrevi uma crônica, eu não publiquei, publiquei no Facebook, sobre esse negócio dos 100 anos do sigilo do negócio do Pazuello, né? Daqui 100 anos você vai poder entrar e saber o que aconteceu, qual foi a determinação do comandante do Exército. Aí eu escrevi uma crônica falando de um coronel, no ano de 2121,
que de repente, né, ele pegou aquilo lá na mão, né, e não entendeu nada. Né? Aí ele foi buscar informações sobre quem era o Pazuello, não encontrou muita coisa sobre o Pazuello, tinha 3 linhas sobre o Pazuello. Foi buscar informação sobre o Bolsonaro, ele dizia lá que o Bolsonaro foi só uma fake news, né, que desapareceu em 2022 sem deixar vestígio. A propósito, para a gente fechar isso aqui, que o tempo já acabou, ontem eu vi uma declaração do presidente da Argentina. Bom. Esse também vai ter, se tiver 3 linhas da vida dele, vai valer, né? Nossa Senhora. Nós viemos da selva, os mexicanos são originários dos índios e os argentinos vieram de navio. Eu acho o seguinte, ele foi, lógico que é racismo dele, discriminação, papapá, tudo. Mas, de certa forma, a gente devia se orgulhar de ter vindo da selva, né? Nós temos 488 tribos indígenas no Brasil que falam diversas línguas, que têm diversas culturas. Isso daí, para mim, é um grande mérito, né? Ter vindo da selva e ainda ter terras indígenas, né? Que as deles eu acho que não existe mais, né? É tudo deserto lá. Eu fui passear uma vez no meio oeste americano, naquele estado que eu digo que ainda não chegou no século XVIII, Nevada, e as tribos lá, o que sobrou de índio lá é um favelão, né? E não tão criativo quanto as favelas brasileiras, porque as favelas brasileiras têm prédios de 2, 3 andares, tem laje, tem o diabo, né? Bom, Bruno, é isso aí, vamos ficando por aqui, aí eu te chamo numa próxima vez para a gente dar uma risada, tá bom? Vamos sim. É um prazer participar do seu programa. Olha, eu vou te contar uma história. Você me deu uma ideia no começo do programa que eu vou escrever uma crônica, porque eu tenho uma história muito engraçada nesse lugar. Eu vou escrever uma crônica sobre o Itamaraty, o restaurante Itamaraty, no Lago São Francisco. Qual era o prato mesmo que tinha lá, que era maravilhoso? Era o polvo. Eu e o César Borges, lá da Caramuru, só comiam o polvo baiano. Mas a minha história lá eu vou deixar para a crônica, depois te conto. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado mesmo, hein? Até a próxima. Bom, gente, é isso aí. O programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.